Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Última segunda-feira do mês de setembro. Hoje, então, dia da lei do ventre livre e dia mundial de luta contra a raiva. Na história, então, em 1871, o parlamento brasileiro aprovou uma lei que liberou todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo do regime de escravidão. Segundo essa lei, os filhos de escravos, os chamados ingênuos, tinham duas opções. Ou eles ficavam com os senhores de suas mães até completarem 21 anos, ou eles poderiam ser entregues ao governo. Na prática, estes ingênuos seguiriam nas propriedades e foram tratados como escravos até completarem esses 21 anos. Mas também acabou acontecendo um aumento na mortalidade infantil entre os escravos, porque os donos não cuidavam deles como deveriam, porque eles não poderiam obter lucros com esses escravos. Então eles não alimentavam direitos, não cuidavam, desenhavam desses pobres coitados, vamos dizer assim, né? E eles acabavam sendo pouco cuidados, não recebiam os devidos cuidados que deveriam e acabavam morrendo antes de completar até os 5 anos de idade. Enfim, as condições de vida eram péssimas, né? E então alguns desses fazendeiros também jamais receberam a ajuda financeira que o governo prometeu com a aprovação da lei. Então, quando o governo aprovou a lei do ventre livre, na devida lei, ele prometeu uma ajuda financeira aos fazendeiros que cuidassem dessas crianças. Porque para o fazendeiro ia ser muito mais vantajoso largar as crianças num orfanato do que cuidar elas até elas completar os 21 anos. Então o governo ofereceu essa ajuda financeira para que os orfanatos não se lotassem desses filhos de escravos. Então essa ajuda financeira nunca chegou a esses fazendeiros também. Enfim, assim se deu essa lei do ventre livre. Tá? E depois, em 1885, foi aprovada também a lei dos sexagenários, né? O que previa essa lei? Uma libertação de todos os escravos que completassem 60 anos de idade, né? A partir do momento em que os escravos completassem 60 anos ou mais, eles seriam libertados, né? O que é uma ironia, né? Porque a expectativa de vida de um escravo no século XIX era em torno de 35 anos de idade, né? 40 já era uma proeza para um escravo chegar, porque ele se alimentava mal, ele se vestia mal, ele sofria maus tratos, violência. Então chegar aos 40 anos para um escravo no século XIX já era um milagre para o período. Então completar os 60 era quase impossível. Daí conseguia liberdade. Quando ele ganhava liberdade, ele não tinha dinheiro, ele não tinha onde morar, ele não tinha onde viver, ele ia fazer o quê? Ele era posto na rua, na fazenda. Parabéns, você está livre, pega a sua carta de alforria e vai fazer o que agora? Então ele não tinha nada além da sua liberdade, né? Então eles acabavam indo para as marginais das cidades ou procuravam os quilombos que existiam na época, né? E com uma idade muito avançada, passando uma vida sofrendo maus tratos, né? Não recebiam nenhum tipo de indenização pelo período em que haviam sido escravizados. A lei não previa isso. Em 1889, a Conferência Geral de Pesos e Medidas define um comprimento de 1 metro, né, como unidade de medida. E depois, em 1928, nós teremos o cientista Alexander Fleming. Ele percebeu um mofo que matava bactérias que cresciam em seu laboratório. E ele analisou esse mofo e descobriu um antibiótico chamado penicilina. Então, em 1928, Alexander Fleming descobre a penicilina como um antibiótico. E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma abençoada semana. Um abraço do professor Elton e fiquem com Deus.